Então, antes da gente entrar nas informações da PF, vamos ver o que alegava o Jacques Wagner, quando essas informações ainda não tinham sido descobertas ou reveladas publicamente. Pode soltar. Mas essas acusações criminosas, elas não são à toa. Elas são porque a gente chegou fundo nas relações do PT e do governo Lula com o roubo dos aposentados. E não só no roubo dos aposentados, no caso do Banco Master. A gente chegou em Augusto Lima, o laranja do PT, na participação do Master. O amigo íntimo de Rui Costa e Jacques Wagner. Quem é da Bahia sabe quem é Augusto Lima. Quem é da política baiana sabe qual é a relação de Rui Costa e de Jacques Wagner com Augusto Lima. Quem é da Bahia sabe o relacionamento, aliás, a relação entre a compra da massa falida de um mercado com o Credit Sexta e de tudo que foi feito com o Credit Sexta. Foi por chegarmos no laranja do PT no Banco Master que chegaram nesse baixo nível. Deputado Kim, Vossa Excelência fez questão de dizer que gosta de acusar com a verdade. Vossa Excelência mente o tempo todo, pelo menos em relação à Bahia. Devia ter se preocupado em estudar um pouquinho o processo, mas como aqui só se interessa pelo palco, pelo corte que vai ser feito da internet, Vossa Excelência mente. E eu desafio Vossa Excelência a provar qualquer coisa. Eu recebi do DEM, na época, do União Brasil hoje, um trambolho que se chamava, Vossa Excelência que é tão liberal, um trambolho que se chamava uma rede estatal de supermercado, com prejuízo de 80 milhões de reais por ano ao Estado baiano. Privatizamos isso, imagine, nós privatizamos. Esse discurso deveria ser de Vossas Excelências. Privatizamos e privatizamos o conjunto, onde havia o Credit Sexta, que servia para os funcionários comprarem e pagarem no final do mês. Aí se encerra a participação do governo do Estado da Bahia em relação à questão do cartão Sexta ou do Credit Sexta. E o Jacques Wagner diz que foi simplesmente feito isso, uma privatização de uma estatal deficitária, e o resto dos problemas são do Augusto Lima, são do Daniel Vorcaro, que ele não tem nada com isso. Agora vamos ver a decisão do André Mendonça, ministro do STF, que obviamente decide com base no relatório da Polícia Federal. Apura-se a possível relação ilícita, hein, entre gestores do Banco Master, notadamente Augusto Lima, e Daniel Vorcaro, e o senador Jacques Wagner. A Polícia Federal sustenta que no curso das investigações foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagens econômicas indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado. Já falei muitas vezes aqui, em geral, em esquema de corrupção, se recebe o dinheiro por interpostas pessoas, por testas de ferro, por laranjas, empresas, fundos. Já ficou um pouco para trás esse negócio de você receber a mochila cheia de dinheiro. É justamente para você tornar esse vínculo o mais indireto possível e, caso ele seja descoberto, você alegar que não, isso não tem nada a ver, isso não é com você, é uma coincidência, que tem outras pessoas se relacionando ou qualquer coisa do tipo. A autoridade policial aponta que a relação entre Jacques Wagner e Augusto Lima seria antiga, próxima e marcada por elevado grau de confiança pessoal, circunstância que, em tese, teria criado um ambiente propício à realização de tratativas reservadas em prol da defesa de interesses privados do Banco Master. A representação descreve mensagens, áudios, chamadas de voz, encontros presenciais, deslocamentos em aeronaves e interações familiares que demonstrariam proximidade entre os núcleos envolvidos. Repare quanta coisa que a Polícia Federal veio a detalhar. Isso aí é só aquele resuminho inicial. Eu nem vou conseguir aqui percorrer todos os detalhes dessa decisão, mas eu quero dar um panorama geral. A narrativa policial se desenvolve em 3 eixos principais. 1. A possível entrega de vantagens econômicas com destaque para a aquisição do apartamento número 1702 do empreendimento Poeme Horto, em Salvador, na Bahia. 2.
a identificação de pagamentos e repasses à BN Financeira Limitada e a outras empresas vinculadas ao núcleo familiar de Jacques Wagner. Aliás, parêntese meu, repito, que já falei sobre o caso do Ciro Nogueira e outros nesse escândalo. Gilmar Mendes, nessa semana, como vimos aqui no programa, estava reclamando de prisão preventiva de familiares do Daniel Vorcaro. Mas, em geral, as pessoas que estão envolvidas num esquema de corrupção, de fraude, etc., utilizam familiares porque são pessoas de sua confiança, como laranjas, como testa de ferro, ou, eventualmente, eles participam diretamente de uma maneira mais ativa desse esquema. Então, não é simplesmente estamos prendendo pessoas inocentes para que o criminoso confesse os seus crimes e entregue os seus comparsas numa colaboração premiada, feita sob coação, etc. São pessoas envolvidas diretamente. E essa operação, inclusive, atingiu algumas delas, que estão aí proibidas de se comunicar com outros investigados. Ainda não tem a medida mais gravosa, mas já é aquela medida inicial. E 3, a verificação de indícios de atuação parlamentar por parte do senador, ou seja, do Jacques Wagner, em temas de interesse do Banco Master, especialmente A, em matéria de crédito consignado, B, em relação ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, e C, em iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. BRB, para quem não lembra, é o Banco Regional de Brasília, um banco público de Brasília, que fica sob a ascendência ali do governador, era o Ibanez Rocha, que tinha colocado lá o Paulo Henrique Costa, que está preso preventivamente, e justamente porque, de acordo com a Polícia Federal, estava recebendo propina em forma de imóveis de luxo do próprio Daniel Vorcaro. Vimos, inclusive, nesse programa, a mensagem do Vorcaro para uma corretora, dizendo o seguinte: preciso dele feliz. Então, o Jacques Wagner, ele está sendo aí apontado pela Polícia Federal como um senador que estava fazendo lobby, que estava fazendo pressão, que estava atuando na sua atribuição parlamentar para atender aos interesses do grupo do Daniel Vorcaro, do grupo do Banco Master. Ou seja, ele estava recebendo vantagens de acordo com o relatório da PF e estava tendo uma atuação no seu cargo público para, vamos dizer assim, retribuir esse tipo de despesa que estava sendo paga, etc., o que acaba fechando aí toda a configuração tradicional de um esquema de corrupção, de pagamento de propina em troca de determinados favores, de influência na própria administração pública. Reparem que essa do FGC é a própria emenda Master apresentada pelo Ciro Nogueira. Então, Jacques Wagner também estaria atuando para que ela fosse aprovada. Acabou não conseguindo. Foi o Plínio Valério, né, se eu não me engano, que retirou, porque era dentro de uma proposta de emenda à Constituição que tratava de outras questões, do Banco Central, não era o foco, etc. Ele, pelo visto, não foi cooptado e descartou a emenda Master, ela não avançou. Mas havia outras iniciativas aí de participação do Wagner. Quanto ao primeiro eixo, a Polícia Federal sustenta que Jacques Wagner teria encaminhado a Augusto Ferreira Lima dados do empreendimento Poema e Horto, do corretor responsável pela venda e da unidade número 1702, avaliada, atenção, em aproximadamente R$ 2.450.000. A gente está falando de uma possível propina em forma de imóvel no valor de quase R$ 2,5 milhões de reais. Propina sob a forma ou reforma de imóvel, como eu costumo falar, desde a Lava Jato, é uma tradição no Brasil. E é uma tradição nesse grupo político, pelo menos de acordo com aquilo que apontaram os investigadores em diversos escândalos. O Lula foi condenado em 3 instâncias por causa do triplex do Guarujá, que era apontado não só pelos investigadores, mas por todos os magistrados de 3 instâncias que o condenaram e o mantiveram a condenação, só alterando a dosimetria. Aquele triplex do Guarujá foi considerado propina, em troca de influência também para favorecer aquelas empreiteiras. Depois, a gente viu toda essa sujeira ser varrida para debaixo do tapete com a extinção do processo por prescrição, sem que tenha sido analisado o mérito e se dito que não, isso nunca aconteceu, etc. Não foi isso.
Mas só para trazer aqui o histórico. Não foi o único. José Dirceu também teve acusação contra ele que envolvia pagamentos em reforma de imóvel, etc. Bom, em seguida, Augusto teria acionado Valéria Mareca Júnior, identificado como Valéria Fundos, para tratar da operacionalização da aquisição do referido imóvel, a qual teria sido efetivamente realizada com o auxílio de Daniel e Davi Lopes Monteiro. Repare, assim, eu não vou entrar nos maiores detalhes, tá? Mas aí já começa a ter os detalhes. Mas o que a Polícia Federal está mostrando? Que, olha, o Jacques Wagner indicou qual era o imóvel, o Augusto Lima, que ficou responsável por cobrir esse custo, ele repassou essa informação para outras pessoas que iam operacionalizar a aquisição. Então, você consegue ali todos os elementos para mostrar o caminho do dinheiro, para mostrar esse pagamento de suposta propina. Quanto ao segundo eixo, a autoridade policial descreve pagamentos de cobranças vinculadas à BN Financeira Limitada, empresa associada ao núcleo familiar de Jacques Wagner. A representação policial menciona diálogos em que Eduardo Mendonça Sodré Martins, que é o enteado do Jacques Wagner, cuja esposa também atuou e está citada na representação, é aquela que muitas vezes é chamada de nora do Jacques Wagner, na verdade é a esposa do enteado, né? Teria cobrado, o enteado teria cobrado Augusto Lima acerca de pagamentos pendentes com referências a boletos, notas fiscais, documentos a assinar e dificuldades financeiras. Por sua vez, Augusto teria apresentado como causa da apontada inadimplência nos pagamentos o insucesso da operação Banco Master /BRB. Quer dizer, o enteado do Jacques Wagner fazia as cobranças de que os pagamentos fossem feitos. A gente vem do escândalo Dark Horse. Nós ouvimos o áudio do Flávio Bolsonaro cobrando o Daniel Vorcaro dos pagamentos que estavam sendo feitos, aí começaram a atrasar um pouquinho, peraí, tem que pagar, porque senão o filme não vai sair, e nos comprometemos, tem o diretor, o roteirista, um ator internacional de Incavível, etc. Bom, no caso do PT, acontecia esse elemento muito parecido. O enteado do Jacques Wagner, cadê o dinheiro e tal? E aí o Augusto Lima falou, mas veja bem que não saiu a operação de aquisição do Banco Master pelo BRB, então atrasou aqui, sabe como é que é? Deu aquela enrolada. Mas havia a relação financeira entre eles. Posteriormente, a autoridade policial indica que teria sido efetivada a transferência de R$3.500.000 à BN Financeira Limitada pela PKL One Participações S.A., pessoa jurídica vinculada ao núcleo de Augusto Ferreira Lima e dirigida por Andréa Lima Novais. Então, a gente está falando aí de R$3,5 milhões. Você tem esses vários milhões aí, me parece somando no total uns 6 milhões, algo nesse sentido, que envolviam aí aquisição de imóvel e esses outros elementos que foram resumidos no começo da decisão. Quanto ao terceiro eixo dos 3 que tinham sido citados, a representação descreve possível atuação parlamentar de Jacques Wagner em temas de interesse do Banco Master. A gente viu isso descrito de uma maneira genérica, eu vou só especificar agora para fixar bem. De acordo com a representação, o senador teria mantido interlocução direta com Augusto Lima sobre temas relacionados à elevação da margem consignável, da remuneração disponível para os trabalhadores regidos pela CLT, para os aposentados e pensionistas vinculados ao RGPS, além de autorizar a realização de empréstimos e financiamentos por beneficiários do BPC e de outros programas federais de transferência de renda, ensejando a apresentação da emenda número 30, a medida provisória número 1106 de 2022, e aí se diz lá em que lei ela se transformou. B, a tentativa de aprovação da PEC número 65 de 2023, com repercussões sobre o limite da cobertura do FGC, e a atuação parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de potencial aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília, BRB. E olha como isso foi naturalizado na administração pública do Brasil. Eles nem se sentem, na verdade, cometendo crimes. Para eles, muitos desses parlamentares
esse tipo de relação se normalizou de tal maneira que é uma troca de favores. Você paga o apartamento aqui, eu te ajudo ali, me manda o texto aí que você quer ser aprovado, né? Porque do Ciro Nogueira você tem o caminho do texto. Ele sai da assessoria do Banco Mais, chega para o senador apresenta o texto da emenda. E o Daniel Boccari estava lá pagando viagens com ele, abraçando lá na neve, passeando de barco, carona de avião, hotéis, restaurante, degustação. Então, olha só como os parlamentares eleitos por parcelas da sociedade brasileira, em vez de eles atuarem com projetos, seja do partido, seja projetos que são apresentados pelos seus pares, com a sua consciência, levando em consideração o interesse público, o que é bom, o que é ruim, discute, etc. Não. Eles chegam lá e, bom, já que eu estou nessa condição, né, os empresários têm um monte de interesse aqui no meu papel, bom, vamos conversar e tal, o que se pode ganhar com isso? É isso que está sendo narrado, é isso que a gente está vendo que acontece nas sombras da República do Escambo. E mais uma vez, né, confirma essa minha síntese. São vários e múltiplos exemplos de escambo nas sombras da República. Aí é a síntese que vem na parte sobre a decisão a respeito do Jacques Wagner. E aí eu retomo aqui para fixar. O que o André Mendonça diz? Aliás, esse trecho é enorme, tá? Eu peguei só o comecinho porque tem um resumo. O senador Jacques Wagner é apontado pela PF como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais. Patrimoniais, aumentando o patrimônio dele. 18. De acordo com a representação, foram auferidas vantagens econômicas indevidamente pelo parlamentar. E aí, olha só que interessante. Nesse ponto, há questões mais laterais, mas a gente gosta também de saber das questões laterais. São aqueles detalhes exóticos, sórdidos, como, o uso gratuito de aeronaves vinculadas a Augusto Ferreira Lima ou ao Banco Master. Repare que, na magnitude dos escândalos de corrupção no Brasil, o uso de aeronave de empresário por parlamentar virou uma questão lateral. Isso aqui é até uma coisa menor. É hilário, é tragicômico, é triste que seja assim, mas a gente tem que rir para não chorar. E 2, o recebimento de ingressos é de chorar de rir. De ingressos para shows no exterior de elevado valor. Ele estava pagando acho que foram 63 mil reais, o show da Taylor Swift lá nos Estados Unidos para os familiares do Jacques Wagner. Olha só, o empresário consegue tudo, que beleza, que maravilha que é ser parlamentar, não é? Você vê aquele pessoal que tem uma fortuna acumulada no mercado financeiro, seja por ações legais ou ilegais, no caso, ilegais, como a gente vê nesse escândalo Master, e o parlamentar quer ficar perto de quem tem fortuna, que pode dar carona em avião, pode pagar o showzinho da família, diva pop sendo paga com dinheiro de um grupo que estava enganando 1.600.000 investidores, que estava recebendo dinheiro de fundo de previdência de Estado instrumentalizado pelos governadores ou pelos políticos que tinham ascendência sobre os fundos, como a Amprev no Amapá, como o Rio Previdência no Rio de Janeiro, a Amprev onde Davi Alcolumbre botou aliado, o Rio Previdência onde o governador Cláudio Castro, na época, que já saiu do cargo, trocou toda a cúpula. Então, o dinheiro desse grupo estava indo para pagar show de diva pop. Bom, essa é a parte lateral, é a parte cômica. De outra parte, há questões mais relevantes. Quais sejam? 3. A aquisição do apartamento do empreendimento Poema Horto, que teria sido viabilizada por estruturas societárias e financeiras interpostas. E 4. Pagamentos à empresa vinculada a seu núcleo familiar, no caso, a BN Financeira Limitada. Estou vendo aqui se eu esqueci algum ponto importante, mas a gente tem aí... perdão. Esse eu separei antes do programa, que foi a manifestação, a primeira manifestação do Jacques Wagner, depois dessa operação, foi dar uma entrevista numa emissora. E olha só o que disse o Jacques Wagner. Eu não posso reproduzir aqui o vídeo, mas eu transcrevi.
abro aspas, ele foi questionado, né, sobre esses valores, imóvel, enteado, não sei o quê e tal. Ele falou, não, repare, o dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, porque ele foi encontrado ali algumas dezenas de milhares de dólares e algumas dezenas de milhares de euros, totalizando cerca de 440 mil reais. Aliás, vocês vejam como é curioso. É um pouco mais, mas um valor muito parecido com o dinheiro que foi encontrado lá na casa do Sóstenes Cavalcanti, que está lá na rede social apontando, o PT e tal. Não era caso Master, é um outro escândalo, porém, é o pessoal cheio de dinheiro em casa, seja no lulismo, seja no bolsonarismo. Aí ele estava justificando essa parte do dinheiro em casa. De 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente 70 mil dólares. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho a conta, dólares ou euro, para fazer a viagem. Então, não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar. Nem sempre eu levo a diária. Às vezes gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, que foram vários endereços dele, aparentemente teve algum em Brasília, eram envelopes com o timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária em espécie, em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Fecho, acho, para essa parte. Repare no valor enorme que ele recebe de diária, me parece que é para essas viagens oficiais para o exterior, ou algo nesse sentido, que ele está dizendo que está recebendo do Senado, mas mesmo assim não leva o dinheiro que recebe, paga no cartão, fica com dinheiro, essa coisa aí que os políticos fazem, né? Mas ele está dizendo que não tem nenhuma ilegalidade nisso, etc. Nem é o ponto mais importante, mas é bom que ele já dê as suas alegações e depois a gente vê se a PF vai contestar. Aí, ele continua, aspas, sobre o apartamento, na verdade, era um apartamento que está em construção aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, aí ele chama de Guga. Olha só que fofo, Augusto Lima, esse ex-sócio do Vocário, para ele é o Guga. Como o Guga, e aí ele fala, o Augusto Lima é um investidor, disse a ele, quer dizer, ele falando, eu, Jacques Wagner, disse a ele, aí aspas para ele se citando, né? Você pode comprar, depois eu vou recomprar. Essa é a explicação mais cômica de todas. Vamos ver como é que a PF vai reagir e tomara que cite em relatório depois, quando a investigação avançar. E o Wagner continua, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então, não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim. Eu vou parar para comentar aqui, porque isso é maravilhoso. Olha só. É um político, ele é senador. Ele é líder do governo Lula. Ele é líder do governo do país, certo? Pois é. Esse é o Brasil, tem um governo lá, federal. Ele é o líder desse governo no Senado, que aprova as leis, etc. E ele, ao ser atingido por uma investigação, ele, cheio do Veja Bem, né? Ele diz que falou para o empresário, você pode comprar, depois eu vou recomprar. Não é maravilhoso? E aí depois ele explica, porque senão, olha só, eu teria que vender o apartamento da minha filha para poder complementar e pagar e tal. Então, olha só, é o senador pedindo para o empresário comprar o apartamento, mas dizendo, agora que foi atingido pelo escândalo, que não, eu ia pagar lá na frente. Eu não consigo não gargalhar com isso. É como se eles estivessem inventando a propina consignada. É como se eles estivessem inventando a propina temporária. Porque a PF está suspeitando que é propina. Não estou nem aqui fazendo uma acusação direta, condenando, mas tudo indica que é, né? A gente vê todos os elementos tradicionais de um esquema de corrupção. E aí, ele fala, não, veja bem, eu só pedi para ele pagar a aquisição porque estava complicado. Tem despesa, tem que pagar. E para pagar, tem que trabalhar. É isso mesmo, é como a gente faz. A gente tem gastos pessoais, a gente quer eventualmente fazer alguma coisa, quer arriscar um projeto pessoal, uma iniciativa, como esse canal, você quer
realizar um sonho, você quer disputar uma competição, você quer disputar uma corrida eleitoral e tal, você vai ter um custo. Bom, ou você trabalhou e você vai gastar aquele dinheiro, ou você vai arranjar algum tipo de financiamento lícito. Agora, o que não dá é assim, não ia dar e tal. Então eu fiz isso porque não ia dar, veja bem, ia ser chatão, né? E aí o Jacques Wagner fala assim, não, eu pedi, mas ele é um senador da República. Ele estava pedindo, é isso que ele quer alegar? Ele estava pedindo para o empresário só emprestar um dinheiro para aquisição de um imóvel de um parente dele, de um familiar, e aí que depois ele iria recomprar aquilo. Mas e aí olha só a alegação, eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento, ou ela financiar. Quer dizer, ia ter que fazer alguma coisa chata, que todo brasileiro tem que fazer. Todo brasileiro que não tem cargo parlamentar e não tem empresário para pedir dinheiro em troca de algum favor na administração pública. Olha só a cara de pau, o descaramento a que se chegou. O sujeito alega isso. Ele disse. Eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar. Quando o sujeito dá uma alegação tão idiota como essa, é porque o sujeito realmente já está encurralado. Já foi descoberto algo sobre ele que em qualquer país sério rende cadeia. E tomara que renda, porque se é assim como está configurado, e se essa é a alegação dele, ou a gente vai criar um critério da propina consignada, da propina temporária, ou que exime de responsabilidade criminal, ou se vai aplicar a legislação existente. Aí ele terminou dizendo, eu não vou repetir nenhum negócio com o Master ou com o Credit Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercados, Cesto do Povo, e essa rede levou junto o cartão. Daí para frente foi um negócio desenvolvido pelo banco e pelo próprio Augusto Lima. Foi só isso que ele falou quando ele deu a primeira resposta, e era isso que ele tinha falado lá em março para o Kim Kataguiri, e agora vem essa tonelada de provas contra ele. É a raposa velha da política, afeta aquela serenidade, tenta enrolar na lábia, mas aqui não passará. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.